Nós somos o quê? Humanos ou animais? Um avião cai em uma ilha deserta e os únicos sobreviventes são um grupo de meninos em idade escolar. Durante o dia, eles exploram as praias exuberantes e aproveitam as brincadeiras sem a supervisão de nenhum adulto. À noite, são assombrados por pesadelos, com um monstro assustador e tudo o que perderam. Órfãos de qualquer civilização que os ampare, eles precisam se organizar e criar as próprias regras. Mas não demora até que o grupo se divida e as brincadeiras, antes inocentes, tomem um rumo sombrio. Esta aqui é a sinopse desta versão em quadrinhos de Senhor das Moscas, aí da artista Aimé Deschamps, uma holandesa, da obra clássica, adaptado da obra clássica de William Golding. Hoje nós vamos conversar sobre esta obra essencial da literatura mundial, também conhecida como O Senhor das Moscas. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van e vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre esta adaptação em quadrinhos de O Senhor das Moscas, né? O Lord of the Flies, do William Golding, baseado aí no grande clássico da literatura, né? Do William Golding, aí, Senhor das Moscas. Uma obra aí, o primeiro livro, né? Que o primeiro romance do William Golding, lá da década de 50. Um livro aí premiado, referenciado até hoje, né? Qualquer lista e tabela vai colocar este livro como pelo menos um dos 100 livros mais importantes da literatura mundial aí, mais influentes, né? Com uma obra que influenciou uma geração, né? Tanto depois vários escritores, autores, mas não só na literatura, né? Inclusive obras mais atuais que nós conhecemos aí do nível de Battle Royales, né? Fortnites. Como assim, né? O que isso tem a ver aí com O Senhor das Moscas? Vamos conversar um pouco sobre essa adaptação em quadrinhos, né? Essa adaptação aqui é um lançamento da editora Suma, se eu não me engano, aí faz parte do grupo aí da Companhia das Letras, né? Foi traduzida aqui no Brasil pelo grande Érico Assis, né? O Érico Assis é um dos tradutores aí mais prolíferos, importantes aí da nossa produção literária e da gibisfera aí, né? Para quem gosta de quadrinhos também. O Senhor das Moscas vendeu milhões de cópias no mundo todo, né? Desde o seu lançamento. E virou aí uma grande referência, né? E quem faz essa adaptação em quadrinhos é a artista holandesa Aimé Deschamps, não sei se, perdão aí se eu não estou pronunciando corretamente, é um nome holandês, mas é uma artista aí, uma quadrinista, desenhista de grande sucesso já na Europa, no mundo, né? E ela foi convidada então para fazer esta adaptação. Vocês estão vendo as cores, os desenhos são muito bonitos. Eu conheci a história, a primeira vez que eu tive contato com esta obra do Senhor das Moscas foi com um filme clássico lá dos anos 90. Passou, eu lembro de passar na televisão, na TV aberta, né, na época. E foi assim, não entendi tudo, né? Eu peguei meio passando na TV, sabe quando você pega já o filme assim andando, e não entendi completamente na época, né? Depois fui conhecer melhor o livro e a obra, né? O filme também é bacana. Claro que o filme também é uma adaptação ali para o cinema, né? Mas até assim bem bastante fiel também ao texto e a essência da obra, né? E, inclusive essa quadrinista aqui, a Aimé, ela coloca, né, uma das notas dela que ela usou as frases originais em inglês, né, do William Golding, as frases do romance original, né? Então eu li aqui no português, na tradução do Érico, mas, né, se alguém for ler aí na versão original em inglês, ela usou as frases do livro, né, do romance, para seguir aí de uma forma bem próxima, né, ao romance, apesar de ter, claro, a sua visão também, né. O filme também adapta algumas coisas
Mas vamos entrar aí, então, um pequeno resumo aí, uma sinopse, né, sobre o que é o Senhor das Moscas, né? O Senhor das Moscas começa quando um grupo de crianças ou pré-adolescentes em idade escolar estão num avião que caiu, né? A história começa quando eles estão sobrevivendo a uma queda de um avião e descobrem que estão em uma ilha, em uma pequena ilha tropical, né? Então um grupo de meninos que sobreviveu a um acidente aéreo, e você vê que é um grupo escolar, ou provavelmente americano, ali com uma escola talvez militar ou algo assim, né? Daí nós descobrimos por algumas passagens ali do livro que isso provavelmente na época da guerra ou do pós-guerra ali, né? Provavelmente após a Segunda Guerra, onde ainda existem muitos movimentos militares, né? Isso é o que dá para entender aqui, apesar de ele não explicar necessariamente de quem são essas crianças ou as famílias, né? Mas você entende isso, né? Eles são de um grupo escolar ali, militar, religioso, onde eles seguem regras muito rígidas escolares, né? Como um colégio mais rígido. E eles acabam descobrindo, então, que eles sobreviveram, este grupo de crianças, sem nenhum adulto, né? Provavelmente o piloto ou mais algum adulto que estivesse neste avião com eles não sobreviveu. Então, as crianças que sobreviveram, que se encontram nesta pequena ilha, estão sem supervisão de um adulto, né? Então, nós temos crianças menores, né? Ali na faixa escolar de 8, 10, 12 anos, e as crianças pré-adolescentes um pouco maiores, né? As de 12, 13 anos, que são os mais velhos, e os que acabam tomando uma forma de liderança. Nós temos 2 meninos mais velhos, maiores, né, mais fortes, que assumem uma liderança, né, o Jack e o Ralph. Um deles está mais propenso a seguir uma forma com mais disciplina e organização, até que eles sejam resgatados, né, eles querem manter uma disciplina e uma organização no grupo para que todos sobrevivam até que sejam resgatados, inclusive fazendo um sinal, acendendo uma fogueira no topo, lá numa parte mais alta da ilha, né, para que eles possam ser avistados por alguém, né, por algum navio, ou algum avião que passe ali próximo. E nós vamos tendo também um grupo liderado ali pelo outro menino mais velho, que acaba adotando uma postura diferente, onde ele se torna ali líder do grupo dos caçadores, né? Nessa ilha nós temos muitas frutas tropicais, né? É uma ilha lá onde eles comem muitas frutas, banana, mamão e etc. Tentam pescar alguma coisa também. Mas este grupo de caçadores, eles encontram na ilha alguns porcos selvagens, né? No começo eles têm bastante dificuldade. Então este outro líder acaba formando um grupo de caçadores com alguns meninos maiores, mais fortes, para tentar caçar um porco selvagem, né? Para que eles possam comer uma carne, uma proteína também. Então vamos passando alguns dias, né? E eles vão se organizando, passando por muitas dificuldades, né? As crianças menores também acabam sendo muito crianças, né? Acabam aproveitando a ilha, eles aproveitam também. Tem muitos lugares para tomar banho, para brincar na praia. E os mais velhos se preocupam em um possível resgate, né? Ou sobreviver. Só que um dos grupos, esse grupo dos caçadores, vai se tornando cada vez mais avesso à disciplina e às regras, né, que eles estavam adotando para se manter, né, na ilha. E aí coisas acabam acontecendo, né? Eles vão adotando uma postura cada vez mais com o controle, o poder através da força, da violência, vão se tornando cada vez mais selvagens. Inclusive, eles gostam de não ter mais a supervisão, né, as regras de uma escola rígida, ou dos adultos, dos pais, né? Só que a coisa vai saindo do controle de uma forma realmente sombria. E aí entra a discussão, né? Este livro, ele trabalha uma discussão muito grande. Existem muitos estudos acadêmicos, né, porque a história, ela é propensa ali para muitas reflexões sobre a nossa estrutura como sociedade, sobre a nossa
até onde nós temos uma postura selvagem, né, ou social, até que ponto nós vamos seguir as normas, né, o seu respeito pelas regras, pelos próximos, né, até a sua própria sobrevivência. Então tem muito estudo, né, eu também literário, né, eu também sociólogo, né, muitos estudos sociais aqui sobre a história, né. Então eles estão presos nesta ilha e aí a coisa acaba saindo do controle de uma forma assim muito rápida e assustadora, né, onde a violência acaba imperando. Nós temos algumas crianças que acabam morrendo aí de forma trágica, né. Nós temos a questão de bullying, né, com um dos personagens, que é o Porquinho, que é um personagem que sofre bullying, né, porque ele é mais gordinho, mais desajeitado, e ele é o único que ele tem um óculos de grau, né, então eles usam esse óculos, inclusive, para ajudar a acender o fogo, né, com óculos ali no sol, com aquela lente, né, para que ajude a acender a fogueira mais facilmente. E aí a coisa vai descambando rapidamente. Então você tem um grupo que tenta manter uma civilidade, vamos dizer, e um outro grupo que já acha que eles não vão ser mais resgatados e não existem mais as convenções sociais que eles estavam acostumados antes desta ilha, né? E aí eu não vou dar mais spoilers, né? Porque esta é uma obra, assim, apesar de mais antiga, né? Às vezes o final é muito chocante. As coisas que vão acontecendo no final, aqui no terceiro ato da história, né, acaba sendo bem chocante, assim, as coisas como desandam de uma forma assustadora. Os desenhos aqui da artista são muito bonitos. E aí existe toda uma questão também de medo, né, uma questão onde eles estão assustados, né, inclusive o título, né, Lord of the Flies, o Senhor das Moscas, onde eles conseguem caçar ali um porco selvagem e a cabeça desse porco, né, eles fica empalada, né, a cabeça lá como uma referência e tal, e acaba se enchendo de moscas. E aí eles têm medo, né, de um monstro, de uma certa entidade fantasmagórica que habita a ilha, né, em algumas partes da ilha. Apesar de tudo, ainda são crianças, né, então eles têm sim um certo receio, um certo medo. E essa cabeça de porco é que fica cheia de moscas e tudo mais, e acaba sendo ali, dando algumas visões assustadoras, né? Aqui, tem uma coisinha aqui. Então são aí as moscas, né? O Senhor das Moscas. Mas é uma história sobre, assim, o demônio do homem, né? Até que ponto, assim, a crueldade. Estamos falando também de crianças e pré-adolescentes, que nós sabemos que às vezes também podem ser muito cruéis, não só com outras crianças, né? Mas a crueldade também às vezes é uma coisa de instinto, nós sabemos que acontece. Então, mas discute muita coisa, né? Sobre essa estrutura social, sobre a natureza humana. E é uma porta de entrada, este quadrinho aqui é muito fácil de ler, né? Mas, inclusive, claro, eu recomendo muito o livro também, né? O livro não é um livro extenso, né? É um livro fácil, vamos, rápido de ler nessas questões, mas o quadrinho também pode servir como uma porta de entrada, né? Para quem quer conhecer essa história, né? Ou para quem quer começar a ler quadrinhos. Inclusive, as notas da autora aqui são muito boas sobre as questões que ela trabalhou, né? Nós temos aqui no final alguns desenhos, alguns esboços da artista, né, antes da versão final do quadrinho, aqui como extras. Mas na nota da artista nós temos aqui nas palavras delas, né? Caro leitor, obrigada por escolher esta edição de Senhor das Moscas em quadrinhos. Ela coloca um pouco sobre a história dela, né, com o livro. Mas acredito que esta é uma história que precisa ser contada e recontada. Conheci gente que fugiu de situações terríveis, de guerras e prisões, até na minha própria família. Uma pergunta me vem com frequência. Em que ponto acabam as regras cuidadosamente elaboradas da nossa civilização? Será que em algum momento elas existiram? Acredito que não haja no mundo um livro que investiga essas questões de forma tão magistral quanto O Senhor das Moscas. Nas páginas a seguir você verá meus esboços,
Obrigada mais uma vez por escolher este livro. Espero que ele se torne, Senhor das Moscas, acessível a muitos leitores de primeira viagem. Tenho certeza de que esta história continuará relevante enquanto a humanidade existir, o que confirma sua genialidade, mas ao mesmo tempo uma triste verdade. E é isso, né? Muito do que nós lemos aqui é muito fácil de fazer uma comparação com alguns momentos atuais que nós vivemos aí no nosso cenário global, geopolítico, como algumas pessoas gostam de dizer, né? Mas é interessante, sim. São reflexões válidas até hoje aqui. Então, recomendo muito Senhor das Moscas em quadrinhos, né? Para quem quiser. E está aí, se você já assistiu o filme, se você já leu, deixe aí suas impressões, né? Seus comentários sobre esta obra visceral. Recomendo demais, né? O quadrinho, o filme dos anos 90 também está aí disponível de forma fácil também. E claro, o livro, o romance original também, certo? Obrigada, beijão no coração de todos, até o próximo vídeo.